De volta com o programa Tudo Posso. Nós estamos no verão e esse verão nós estamos passando por muita chuva, uma chuvarada maluca. Agora você sabe quais são os perigos dos raios no verão? Os dados são preocupantes e as pessoas precisam ficar atentas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Brasil é o país campeão em incidências de raios, com cerca de 50 milhões de raios por ano, sendo que 43% das vítimas são fatais. Agora no verão, né? Em 2014, por exemplo, estima-se que 99 pessoas morreram atingidas por raios. Olha, e como as tempestades de verão trazem as descargas atmosféricas, devido ao aumento de temperatura e de poluição nos centros urbanos, a população deve aí seguir algumas dicas para não ser atingida por uma descarga elétrica. É por isso que no programa de hoje nós estamos recebendo aqui o engenheiro elétrico da USP, Alexandre Piantini, para te ajudar, para nos ajudar, né, a garantir essa proteção dos raios nesse verão. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença, né? Esse verão, como a Maria Cândida falou, né, muita chuva. Incidência de raio é maior realmente? Esse verão está atípico? Como que está isso? Não, normalmente no verão, o verão é a estação onde há um número maior de descargas, né? Em particular nesse ano, em função do fenômeno El Niño, né? Isso acaba mudando o padrão de ventos, com consequências em aumento do número de tempestades, né? Resultando numa quantidade maior de raios também. Então, realmente, a gente tem uma quantidade maior de raios nesse verão. Sim, a expectativa é essa em função desse fenômeno climático, né, do El Niño, que traz isso como consequência. Tá, tem uma região onde eles mais acontecem? Então, o número de raios varia bastante de um ano a outro, né? Então, a cidade onde acontece o número maior de raios pode sofrer alterações de um ano para o outro, mas, em geral, a região norte, a região amazônica, dentro do Brasil, é aquela caracterizada por um número maior de raios. Seria pela umidade, é isso ou não? As condições de calor, umidade, né, acabam favorecendo, mais, né? né? Chove mais, né? Todo dia chove. Sim, praticamente o ano todo, né? Você não tem muita variação, as estações não são muito bem definidas ali na região norte, então você tem normalmente um número maior de raios. Geralmente, quando começa a chover, muitas pessoas estão dentro de um carro, não é? E não sabem o que fazer. Saio do carro, fico dentro do carro. O que fazer nessa situação? Nessa situação, o melhor a se fazer realmente é ficar dentro do carro, né? Com os vidros fechados, sem tocar em nenhuma parte metálica. Essa é a recomendação mais adequada para esse tipo de situação. As pessoas ali naturalmente estariam protegidas, então, é isso? Não dá para dizer que é uma proteção total, né? 100% de proteção, mas é muito melhor você ficar dentro do carro do que fora dele, né? Sem tocar nas partes metálicas, vidros fechados. Então, isso é o que se recomenda. Então, não pode tocar no carro. Isso, fica sem tocar nas partes metálicas ali, né? É o melhor a se fazer. Porque se o raio atingir o carro, a corrente elétrica vai fluir pela estrutura, vai chegar no solo. E vai se dissipar, Isso vai se dissipar sem problema se a pessoa não estiver tocando em nenhuma parte metálica. Dentro de casa, o que fazer numa situação como essa, então, Alexandre? Dentro de casa tem 3 ou 4 recomendações básicas também, né? Primeira, não tocar em equipamentos eletrodomésticos que sejam conectados à rede elétrica. Não falar no telefone, claro, a não ser em uma situação de emergência, mas evitar falar o telefone convencional, né, que seja conectado à rede elétrica. Eu ia perguntar, celular pode então? Celular pode, telefone sem fio também, né? Terceiro, ficar longe de janelas, tomadas, lâmpadas, torneiras, canos metálicos, né, de modo geral. E evitar tomar banho na hora que esteja acontecendo a tempestade. É o melhor. Ainda sobre dentro de casa, né? A dona de casa que está lá na cozinha, né? De repente está com uma panela de alumínio, de metal, sei lá o que, na mão. Aquilo pode atrair um raio, de alguma forma? Não, isso não. Uma faca, alguma coisa... Não, isso é um mito, né, que tem. Às vezes as pessoas não usam talheres metálicos, assim, mas isso não tem problema. O problema é não tocar em equipamentos que sejam ligados à rede elétrica, né? Porque pode eventualmente cair um raio nas proximidades, uma parte da corrente pode vir pela rede elétrica e se naquele instante a pessoa estiver encostando num aparelho eletrodoméstico, ela pode tomar um choque. Maria, eu lembro na minha infância, né, quando começava a chover, né, os estrondos começavam no céu. É a minha avó, ela começava a percorrer a casa inteira para desligar todos os aparelhos da tomada, televisor, até geladeira, ela chegava a desligar. Mas não é necessário isso, né? Essa é uma medida para proteger o equipamento, né? Porque o equipamento pode queimar, a pessoa pode não sofrer nenhum choque, mas pode vir pela rede elétrica uma onda de tensão
que pode provocar a queima do aparelho. Então, você tirar da tomada é uma medida de proteção para o aparelho. Eu lembro de uns estouros que davam quando caíam uns raios. Pode acontecer, né? Se houver a queima do equipamento, dependendo do tipo de equipamento, pode acontecer um estouro. Não é a única medida a ser tomada, né? Tem equipamentos, dispositivos de proteção, podem ser encontrados em lojas especializadas, que têm por objetivo proteger os equipamentos dos efeitos do raio. Aí é o popular... É o para-raio, então, isso que eu queria perguntar. O para-raio não funciona? Por que a gente precisa desligar tudo se tem o para-raio? Não é que precisa desligar, mas eventualmente pode acontecer da rede elétrica conduzir uma corrente ou uma tensão elevada causada pelo raio e queimar o aparelho, né? O para-raios que tem nos prédios ou eventualmente em residências, ele tem por objetivo proteger aquela instalação de uma descarga direta, né, de um raio que pode atingir diretamente a casa, a residência, o edifício, né? Mas se um raio cair perto da rede elétrica, a própria rede pode conduzir, né, esse surto, essa onda de alta tensão e chegar até o aparelho e, nesse caso, o para-raios não vai Então, o raio tem que cair diretamente no para-raio? O objetivo do para-raios é exatamente esse. Nossa, mas é difícil, né? Cair o raio bem em cima do para-raio. Eu morava perto de um colégio, nesse colégio tinha o para-raio. Na infância eu vi, inclusive, também que esse para-raio, ele puxava os raios ali daquela região. Isso é mito ou é verdade, então? É o seguinte, o raio, ele cairia ali na escola, por exemplo, de qualquer jeito, né? Só que se não tem o para-raios, ele pode provocar uma série de problemas, inclusive acidentes, né, com pessoas que estejam ali dentro. Então, o para-raios ele tem por objetivo atrair para si o raio que já ia cair naquele local, né? Ele não puxa um raio que iria cair a 1 quilômetro de distância, por exemplo. Ele protege a estrutura contra os raios que iriam cair ali de qualquer modo. Só que se eles atingirem o para-raios, então a corrente elétrica vai fluir pelo para-raios, vai descer, vai se dissipar no solo em segurança. Essa que é a função do para-raios. Duas questões também que as pessoas têm dúvida. Piscina ou mar e árvore, não é? Árvore. O que eu faço? Fico debaixo da árvore ou não? É uma boa pergunta, sim, porque árvore é muito complicado, é muito perigoso a pessoa buscar abrigo embaixo de uma árvore, porque mesmo que ela não esteja encostando na árvore, né, se o raio atingir aquela árvore, essa árvore vai ficar com alto potencial, como se a árvore ficasse com uma alta tensão. E a pessoa estando próxima pode surgir, ou pular, né, entre aspas, uma descarga da árvore até a pessoa, fazendo com que circule uma corrente elétrica pelo corpo da pessoa, que pode ser fatal. A gente está vendo imagens aí, imagens de trovão e dessa temporada aí de chuvas, né? Inclusive os raios, né, fortíssimos. Bom, a gente falou de árvore, piscina e mar. Isso. A recomendação é sair do mar, do rio, de piscina, né? Porque isso pode ser perigoso, cair num raio por perto. A água, ela leva a corrente elétrica para uma distância maior, é um condutor. Água salgada, principalmente no caso do mar. Então, o melhor é não ficar dentro da água, embora às vezes seja mais quentinho, mais gostoso ali, né? Mas a recomendação é sair da água antes de começar uma tempestade. Mas aí tem o guarda-sol. Tá lá o guarda-sol. A pessoa vai para debaixo do guarda-sol, né? Aí talvez seja até mais perigoso ainda, né? Porque tem que sair mesmo. Tem que sair da praia, porque a praia normalmente é um lugar plano, né? Então, o guarda-sol ali, ele se constitui num ponto de destaque, então aumenta o risco, né, a probabilidade dele ser atingido. É como se o guarda-sol fosse o para-raio naquela ocasião. É mais ou menos isso, né? Ou uma árvore. Árvore. Ou como se a pessoa também estivesse caminhando pela praia e ela fosse o ponto de destaque, o para-raio ali. Exatamente. Essa é a situação mais perigosa possível, né? Numa área plana, num descampado, pode ser na praia ou numa área muito aberta, né? Uma pessoa ali, ela se constitui num ponto mais alto daquele local, o que aumenta o risco dela ser atingida. Perfeito. Muito bom. Alexandre Piantini. Nós vamos fazer um intervalo agora, Alexandre. O Alexandre vai continuar com a gente aqui. Você que acompanha o nosso programa, não saia daí. O Alexandre vai voltar, então, para responder outras perguntas, outros questionamentos. Afinal, né, inúmeras situações estão acontecendo no Brasil afora, em função dos raios nessa época chuvosa de verão que todos nós estamos vivenciando. Então, um intervalo e a gente já volta.